Mateus 13, vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus 13. Deixa aberto aí, palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Amém? Amém. O tema dessa mensagem, eu vou passar nesta noite, irmãos, é lançando a palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, no versículo 1, diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu a casa. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grande multidão ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Com esse tema nesta noite, eu quero que o irmão entenda que há dois tipos de semente. Está a semente boa e a semente ruim. Quando nós vimos nesta parábola que Jesus proferiu aqui, ele fala da semeadura, do semeador. E o que a palavra do Senhor quer nos mostrar, para que nós entendemos hoje, que a palavra, ela é uma semente. A palavra é uma semente que se lança. Então nós, quando falamos, nós estamos lançando uma semente. Muitas vezes, aqui, pela palavra do Senhor, nós vamos entender que aqui, neste caso, foi lançado uma boa semente. O semeador, ele saiu a semear. Diz a palavra de Deus. Todos conhecem a palavra do semeador. E diz ali que quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Então essa foi a primeira semente. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra 60 e ainda outra 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então a palavra de Deus, ela trabalha de uma forma que ela revela para nós como que é os mistérios de Deus. Então, quando nós entendemos o que Jesus está dizendo, ele está falando de semente que, quando é lançada sobre a terra, ela vai produzir, ela vai germinar, vai sair ali o broto, vai crescer e vai produzir um fruto.
Mas nós estamos falando sobre a palavra lançada. Então, quando se lança a palavra, ela pode ter dois tipos de semente. Então, esse tipo de semente que é lançado, se ela for uma semente boa, ela vai produzir bons frutos. Porque é necessário também que haja preparação da terra, que haja preparação do solo, que haja um lugar que possa receber aquela semente e esteja preparado, uma terra boa. E Jesus aqui ele está falando que a terra é o coração da pessoa. Então os corações representando aqui a terra, porque quando o coração está pronto para receber aquela boa palavra, então ela vai frutificar. Quando o coração está preparado para receber aquela palavra vai produzir frutos. Aleluia. Nós vamos entender aqui, é grande mistério, né? Porque nós vamos entender um pouco mais dessa palavra, desta semente. Quando a semente foi lançada ali, nós vemos que a diferença de um lugar para o outro. Por isso que o entendimento da palavra, ela pode produzir algo que pode não produzir. E eu estou falando da palavra de Deus lançada. Mas, e a palavra do homem? Aí que está o problema. Porque segue-se o mesmo princípio. O princípio da palavra lançada como semente. Segue o mesmo princípio da palavra também de Deus. E segue o mesmo princípio da palavra do homem. Se o homem tiver palavras que possam ser lançadas boas, ela pode produzir bons frutos. Mas se ele tiver palavras ruins, vai produzir maus frutos. É por isso que Jesus ele fala que como nós vamos conhecer, né, a pessoa falsa? Como nós vamos conhecer a pessoa se ela é verdadeira? Como vamos conhecer se a pessoa realmente é de confiança? Então Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. É verdade, aleluia. É porque tudo está ligado no mesmo princípio. Então o homem e a mulher não se enganam. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar ali em Gálatas 6, 7, né? O que diz ali em Gálatas 6, 7? Que é a palavra do Senhor. Gálatas 6, 7 vai nos dizer ali: não vos enganeis, Deus não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Não se engane o homem. Porque se Deus disse, está dito. A palavra de Deus diz: todo que o homem plantar, ele vai ceifar. Então, quando nós lançamos a palavra, ela é uma semente. Aleluia. Então agora nós vamos ver que tipo de semente que nós estamos lançando. Qual é o tipo de semente que você lança?
no seu dia a dia? Qual é o tipo de semente que você tem lançado? Porque você pode estar lançando uma semente ruim e você não vai colher coisa boa. Pela nossa ignorância, muitas vezes, nós acabamos lançando palavra e depois essa palavra não vai voltar mais, ela lançou. Uma vez que você lança a palavra, essa palavra fica no ar, no âmbito espiritual, ela não volta mais. Você lançou uma palavra, e essa palavra ela vai ser uma semente e você pode colher os frutos mais para frente. Então o que não está no nosso coração é o seguinte: aquele coração que recebe a palavra ruim, né, uma palavra que às vezes ele pensa até que é boa, não sei, ele vai deixar, vai estar com o coração pronto para receber aquela palavra. Se ele tiver, vai frutificar, ele vai aceitar a palavra. E muitas vezes, pela ignorância, ele vai aceitar algo que não é bom para a vida dele. É que nem você receber conselho ruim, né? Conselho de quem não tem conhecimento, conselho de quem não tem conhecimento direito. Aí você vai nos conselhos do ímpio, como diz o salmista, né? Bem-aventurado é o homem que ouve os conselhos de Deus, que anda no caminho do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, naquela roda daquelas pessoas não tem nada proveitoso para a vida dele. E outros amaldiçoam sem saber que está amaldiçoando, outro, entendeu? Então as palavras é um perigo. Nós temos que medir bem nossas palavras, para que nós possamos não estar correndo o risco de entrar, né, numa situação que nós mesmos construímos. O homem e a mulher constroem algo ruim para ele. Mas quando aquele coração ouve aquela palavra, por exemplo, tudo está no coração. O coração é a terra, né? Eu já falei que o coração é o terreno. Quando o coração ouve uma palavra negativa e ele não aceita aquela palavra negativa, por que ele não aceita? É porque ele tem um conhecimento do princípio de Deus. Quando ele tem um princípio do conhecimento de Deus, ele rejeita aquela palavra que foi lançada contra ele. Foi lançada para ele, hein? Mas ele fala, não é isso que Deus fala. Então, diante de tudo isso, nós vamos entender, né, que a palavra positiva e a palavra negativa. Tem pessoa que só tem palavra boa e positiva, o outro só tem palavra negativa. Ele nada dá certo, ele tudo está ruim, nada não vai dar certo. Aí, e vem aquele que não, nunca vai aceitar nada, porque ele não acredita. Então a pessoa que tem um pensamento negativo é aquele que põe dificuldade em tudo. Então quando nós vemos que tem um lado positivo e o lado negativo, é parecido também. Porque você crê na circunstância natural das coisas. Então você não tem a fé que realmente pode dar certo alguma coisa. Então a pessoa começa um negócio, daqui a pouco ele enfrenta uma dificuldade aqui, outra ali, aí ele já acaba desistindo, falar, não vai dar certo.
E ele não vai encontrar alguém para ajudar ele. Vai em frente que dá certo. Ele vai encontrar a pessoa que vai falar, pode parar com isso. Então, são essas coisas que eu falo, que eu coloquei assim, junto com essa palavra, da semente. Então, quando você serve a Deus, quando você vai pela palavra de Deus, você está seguro. Porque aí você está lançando a boa semente. Aleluia. A semente que nos leva realmente a produzir os frutos verdadeiros. Os bons frutos. Se nós der ouvido à palavra de Deus, como Jesus disse ali, quem tem ouvido, ouça. Papai, aleluia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. No versículo 9, versículo 3. Porque essa palavra, Jesus quis ensinar para todos nós, né, que é também a palavra como uma semente. No caso aqui é o Evangelho pregado. No caso aqui do capítulo 13, ele faz essa parábola para mostrar alguém pregando o Evangelho e semeando a palavra. Amém. Né? Então essa palavra caiu no coração de alguém que aceitou. Aí teve outro que aceitou, mas só que as circunstâncias da vida, os problemas que aconteceu na vida dele, ele acabou desistindo. Ou seja, aquela semente morreu, aquela semente não prosperou. Então cada um teve um problema, o outro já não creu mesmo, naquela terra seca. Veio a palavra, ele rejeitou, não acreditou. O outro já veio a palavra, mas a semente caiu num terreno pedregoso, cheio de pedra. Não teve como crescer aquela semente. Porque os espinhos, as pedras, tudo pelo caminho, não prosperou. E o outro terreno era raso, a terra era rasa, não prosperou também. Porque os cuidados da vida, a pessoa estava nos cuidados da vida. Então um é porque os seus cuidados, eles tomam o seu tempo. A pessoa fala, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de buscar Deus, porque eu trabalho muito, eu faço isso, faço aquilo. Então a palavra veio para ele, mas só que não conseguiu ficar muito tempo. E os outros no meio das pedras lá, que caiu a semente no meio das pedras, também não deu certo. Porque os problemas da vida, as pedras, os pedregulhos, os problemas da vida que veio, um problema aqui, um problema ali, a pessoa não resistiu, fraqueza, aí ele também a semente não prosperou no coração dele. Então foi um problema aí. Mas nós temos que entender aqui, que eu queria deixar para os irmãos, é a nossa palavra. Que a nossa palavra, ela precisa ser bem uma palavra abençoada, uma palavra que não maldiz ninguém, uma palavra que é sempre está contida o amor, está contido o perdão, está contido assim o bem dizer, mesmo que às vezes tem alguma pessoa que te desagradou, mas a palavra de Deus fala que tudo que você lança, você está plantando. Então, se alguém, a palavra do Senhor diz, se alguém que te ama, você ama ela, amém. Mas alguém que não te ama, você não ama aquela pessoa, você maldiz aquela pessoa. Então, que diferença tem isso aí?
do ímpio? Que diferença tem de uma pessoa ruim? Que diferença tem, né, de uma pessoa que está aí no mundão, vivendo uma vida de impiedade, né, de maldade? Então o Senhor fala, até essas pessoas também agem da mesma forma, né? Aquele que ama ela ama, mas quem não ama, ela destrói a pessoa. Então nós temos que estar demonstrando a nossa palavra com cuidado, porque o Senhor fala que a nossa boca é para bem dizer, não para maldizer. E a nossa palavra, ela vai construir. Então esse princípio da semente, que são palavras lançadas, ela é uma coisa que é real. Ela não é uma coisa irreal, né? Então, em todo o nosso sentido, também queria mostrar aqui que em 2 Coríntios 9:10, ele fala que as melhores sementes, ela vem de Deus. A semente do homem, ela tem que ter muito cuidado, né? O homem tem que ter muito cuidado para que ele possa lançar alguma semente. Porque a semente de Deus, ela é certa. Quando você lança a palavra de Deus, aí o coração que tiver que receber essa palavra, vai frutificar no coração dele, e vai crescer, germinar, e vai dar fruto. E esses frutos, sim, vai ser frutos abençoados, fruto agradável a Deus, fruto que vai fazer da vida da pessoa uma pessoa bem sucedida em tudo. Então, as melhores sementes vêm de Deus. Então, quando nós colocar na nossa vida a palavra de Deus, quando nós se encher de Deus, se você se enche de Deus, as suas palavras, ela vai ser palavra lançada que vai produzir bons frutos, e você vai ser abençoado. Aleluia. Mas se você não se enche de Deus, devido à natureza do ser humano, ele não tem um conhecimento, ele não tem uma palavra verdadeira, ele não tem uma palavra correta, não tem uma palavra perfeita. Ele é imperfeito, o ser humano se tornou imperfeito com a queda. Então ele não tem. Aqui o capítulo de 2 Coríntios, como eu falei, 9:10. 2 Coríntios 9:10. Glória a Deus. Então o Senhor falou, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se dê graça a Deus. Então, a semente que Deus dá, ela é a semente que nós devemos semear. E a nossa palavra é a semente. Então, o ser humano, ele acaba se prejudicando muito por causa disso. Porque ele não se enche da palavra de Deus. Se nós se enchermos da palavra de Deus, nós vamos lançar a palavra, como lá em Mateus capítulo 13, nós lemos. O semeador saiu a semear. Então é a palavra de Deus, aquela sim. Quanto mais eu me encher da palavra de Deus, mais bons frutos eu tenho condições de produzir. Porque não adianta eu falar que sirvo a Deus, que eu sou um servo de Deus, que sirvo a Deus, e as minhas palavras não condizer com as Escrituras. Vê que infelizmente tem muitos que se fala que é de Deus,
fala que é homem, mulher de Deus, mas a palavra dela não condiz com o que ela está falando. Porque a palavra dela está sendo só dela, mas não está sendo de Deus. Por isso que Jesus fala assim que eu, quando eu resolvi querer ser um servo de Deus, é porque eu queria conhecer a Deus e fazer tudo que Deus me ensinasse. Porque aí eu ia conseguir ter realmente a palavra dele em mim e eu nele. Então o Senhor fala, se as minhas palavras estiverem iguais estiverem em mim, pedireis tudo que queres e vos será feito. Aleluia. Pelo meu Pai, disse Jesus Cristo. É verdade. Então são coisas que nós vamos entender que tudo vem de Deus. É uma maneira que eu estou explicando sobre a palavra de Deus, para que nós possamos entender que para nós falar alguma coisa que seja boa, nós precisamos recorrer às Escrituras. Verdade. E saber se nós estamos falando alguma coisa condizente assim, a palavra de Deus, se estamos falando alguma coisa agradável a Deus ou não. Porque se eu buscar o conhecimento de Deus, eu vou lançar tudo aquilo que Ele me ensinou. E quem me dá a semente é Ele. Se eu quiser fazer uma boa plantação, no reino espiritual, você faz uma boa plantação, mas a semente você tem que vir de Deus, não do homem. Nós não podemos nada. O homem e a mulher não podem nada, ele não tem nada para dar para ninguém. Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas ela não tem nada para me dar. Não tem nada. Verdade. Só quem tem para me dar é Deus. E é a palavra dele que tem a semente. E é essa semente que eu preciso, né? Da palavra. Que é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Amém. É o próprio Jesus Cristo. Porque Ele nos dá a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino para nós. Aleluia, verdade. E se eu usar isso, eu vou ser bem-aventurado. Então eu vou entendendo o processo, como eu fazer, né? Como eu fazer para poder ser bem-aventurado, bem-sucedido. E tudo as Escrituras vão me ensinar. Mas aquela pessoa que fala, já sei tudo, já conheço, aí ela começa a cair na própria armadilha das palavras dela. Verdade. A própria palavra dela vai condenar ela. Amém, meus irmãos? Amém. Deixa a mensagem essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um e possa buscar mais dentro da palavra, na Escritura, porque tem muitas coisas ainda. É pouco tempo, né? Não dá para ficar alongando, amém?